Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é José Eduardo. Eu vou estar com vocês nessa disciplina de Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania. Nessa aula nós vamos aprender a construção histórica dos conceitos de senso comum, mito e filosofia. Vamos lá? Olá amigos, vamos discutir agora então a construção histórica do conceito de senso comum, mito e filosofia. A construção do conhecimento científico parte de conhecimentos prévios e simples, sempre algo às vezes incorretos, mas são esses essenciais para o seu desenvolvimento e afirmação. Antes de chegarmos aos conhecimentos científicos e filosóficos estabelecidos, normalmente a construção do conhecimento parte de conceitos mais simples, que se baseia no senso comum. Podemos dizer que o senso comum é o primeiro juízo que nós temos naturalmente sobre alguma situação. Como alguém me pergunta a opinião sobre alguma coisa, sobre algum fato do dia a dia, às vezes nós não temos um conhecimento elaborado sobre aquele conhecimento e no primeiro momento nós damos uma opinião mais simples, uma opinião baseada nas nossas experiências de vida, naquilo que nós aprendemos ao longo do tempo. E por isso, esse senso inicial, esse conhecimento inicial que nós temos é conhecido como senso comum. Seria um conhecimento comum dos povos, algo que a gente tem por conhecimento próprio. Algo que a gente aprendeu ao longo da vida, não necessariamente com bases científicas ou filosóficas. Podemos dizer então que o senso comum é o primeiro passo para se entender tudo que está ao nosso redor. A partir desse, aí sim, nós nos tornamos possíveis de aprofundarmos mais num conhecimento elaborado. Pode-se dizer então que o senso comum é o primeiro passo para entender tudo que está ao nosso redor. Por exemplo, se eu perguntar para você assim, hoje vai chover? Devido às nossas experiências pessoais, do nosso senso comum, nós olhamos para o tempo, olhamos a velocidade do vento, olhamos a posição do sol, a presença ou não de nuvens. Então, a gente utiliza coisas comuns do nosso dia a dia para chegarmos a essa definição se irá chover ou não. Mas é claro que para definir se realmente vai acontecer uma chuva nesse momento, são necessários estudos meteorológicos, são necessárias pesquisas científicas para comprovar a existência ou não de umidade do ar e assim determinar a presença da chuva. Mas nem sempre a gente utiliza de todos os recursos científicos para dar uma certa opinião sobre algo. Normalmente nós utilizamos mais um conhecimento prévio que a gente tem, um conhecimento mais simples. O senso comum se parte dessa ideia. Mas qual a importância desse senso comum? O senso comum passa a ser a percepção inicial da verdade e se torna, como já dito anteriormente, a primeira etapa para a construção de um conhecimento mais elaborado. Ok, pessoal? E o mito? O que é o mito? O mito, muitas vezes, ele surge para tranquilizar as pessoas. O mito existe, muitas vezes, para gerar uma certa tranquilidade sobre aquilo que nós desconhecemos. Ele só nasce e se consolida a partir da aceitação coletiva, ou seja, o mito só existe quando ele cai no senso comum. É ele que dá vida ao mito. O mito possui 3 funções: explicar, organizar e compensar. Explicar o quê? Explicar o presente, aquilo que é até então inexplicável. Organizar as relações sociais básicas e compensar. Muitas vezes o mito é criado para compensar aquilo que nós não temos acesso, a falta de um conhecimento mais profundo ou a perda de alguma coisa. O mito nos ajuda então a se acomodar com a realidade que nós vivemos. Filosofia. A filosofia vem da palavra grega philos, que significa amor, amizade, e sofia, que podemos traduzir por sabedoria. Então, Pitágoras de Samos acreditava que a filosofia, então, era a relação de um sábio que amava o conhecimento. Então, Pitágoras de Samos foi a pessoa que foi atribuída a invenção dessa palavra. Ele disse assim: não sou sábio, mas sou filósofo, ou seja, amigo da sabedoria. Ainda na Grécia Antiga, e tentando definir melhor sobre o conceito de filosofia, Platão nos mostra que o amor, que essa palavra philos, amor, é uma carência, um desejo de algo. Então a filosofia seria aquele desejo apaixonado de encontrar o conhecimento. Logo a filosofia então seria essa carência desse amor e a busca descontrolada por esse amor que é a sabedoria, que é o conhecimento. Filósofo não é aquele que possui o saber, mas sim aquele que busca conhecer continuadamente. Já no período medieval, a filosofia tornou-se uma investigação racional
posto a serviço da fé. Já no período clássico, a filosofia passou a ser entendida como um perfeito conhecimento de tudo. Hoje, a filosofia recebe várias acepções, mas destaca o seguinte: o entendimento da filosofia como a análise crítica da realidade. Hoje a filosofia recebe várias acepções. Destaco o entendimento da filosofia como a análise crítica da realidade. Ficamos por aqui, deixo para vocês uma frase: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar ao objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo, fará coisas admiráveis. Um grande abraço a todos vocês e fiquem todos com Deus.